eu quero convidar você a refletir comigo nas Escrituras sobre o tema preparativos finais para a vinda de Jesus. Diga isso comigo: Jesus está voltando e nós, como seu povo, estamos nos preparativos finais. Ouça isso. Jesus está voltando é um fato. Isso não se contesta mais. Eu acho que as pessoas mais céticas, os ateus mais enraizados, os que se apegam à ciência de forma exagerada, eles estão desconstruindo o seu pensamento e estão reconstruindo o pensamento diante dessa verdade. Jesus vai voltar. Então, diante dessa verdade, não é mais razoável a gente ficar falando: será que Jesus volta? Isso aqui já é uma discussão do passado. A questão no presente é: quando isso acontecerá? Que Jesus vai voltar é um fato. A questão é: quando isso acontecerá? E os sinais que isso aponta, ou seja, os sinais que vão se multiplicando à medida que vai se aproximando a vinda de Cristo. Jesus comparou os sinais do seu retorno como os sinais de uma mulher que está grávida, prestes a dar luz. A mulher, quando completa ali uma quantidade de semanas que aproxima ela de dar à luz, ela começa a sentir um desconforto muito grande. Esse desconforto não para por aí. Quando chega horas antes do parto, essa mulher começa a sentir contrações. E essas contrações não param por aí. À medida que vai se aproximando mais do parto, as contrações vão aumentando em intervalos de tempo cada vez menores. E Jesus comparou a proximidade da vinda dele com uma mulher que está com dores de parto. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Precisa existir no nosso coração um desconforto. Precisa existir no nosso coração uma sensibilidade para perceber que os sinais do tempo estão se multiplicando no intervalo de tempo cada vez menor, apontando a volta de Jesus. Agora, enquanto isso acontece, nós como igreja precisamos estar atento aos preparativos finais. Diga isso comigo: preparativos finais. E por que eu uso essa expressão e eu quero ser muito enfático nisso, irmãos? São os últimos preparativos da igreja sobre a face da terra. São os últimos. E por que são os últimos? Porque a volta de Jesus está muito próxima. Então, pode passar para nós, Jaque. Nós somos a geração com a maior quantidade de sinais que apontam para a volta de Jesus. Nós somos uma geração privilegiada. Você tem sinais em Israel, não vou perder tempo falando sobre isso. Você deve estar acompanhando o noticiário da guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Todos contra Israel, Israel contra todos, se cumprindo a profecia. Nós vivemos um tempo de epidemias e pandemias. O Covid falou sobre isso, a onda de gripes que nem os médicos sabem diagnosticar o que nós temos, está acontecendo, se multiplicando, se proliferando numa velocidade assustadora. Mas eu quero chamar a sua atenção para um terceiro nível de sinais, que são as mudanças climáticas. Diga isso comigo: mudanças climáticas. Nessa imagem tem duas fotos. A primeira foto à sua esquerda é da tempestade ou da ventania. Alguns chamaram de ventania, outros de tempestade. Chame como você preferir. Que aconteceu na cidade de São Paulo anteontem, há menos de 48 horas, aliás, há pouco mais de 48, menos de 48 horas, sexta-feira à noite, essa é a primeira imagem. A segunda imagem é uma imagem de satélite, essa aqui à sua direita, do furacão Milton, que está assolando a Flórida e está ali trazendo um desastre, um prejuízo gigantesco, pessoas mortas. Ele deixou um traço de morte, destruição, de perdas, de prejuízos gigantescos para o estado da Flórida. Então, quando a gente olha para mudanças climáticas, é triste o que eu vou dizer, mas é muito real. A gente vai precisar se acostumar cada vez mais com essa realidade. Isso vai acontecer cada vez mais frequente
e em um intervalo de tempo cada vez menor. Pastor, você é um homem do tempo? Não, graças a Deus que eu não sou. Mas eu sou um leitor da Bíblia Sagrada, meu irmão. E como leitor da Bíblia Sagrada, Jesus disse que essas coisas eram necessárias que acontecessem. Abre comigo Mateus capítulo 24 e versículo 4 a seguir. Mateus 24 e verso 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão, muita gente vai ser enganada. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister ou é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Diga isso comigo, ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Versículo de número 8. Mas todas estas coisas, Jesus chamou elas de princípio. E aí a reflexão que fica é a seguinte: se é o princípio, vai se desenvolver, sim ou não, gente? Tudo que é o princípio vai se intensificar, sim ou não, igreja? É só o princípio. Jesus disse, é só o início das dores. Então, esses dois exemplos, pode voltar no slide, por favor. O primeiro do furacão Milton, que deixou esse rastro de destruição e morte na Flórida. O segundo, a ventania de São Paulo, que foi considerada a mais forte dos últimos 30 anos, com ventos de mais de 100 km por hora, de acordo com a Defesa Civil. No Campo Limpo, uma pessoa faleceu com a queda de uma árvore. Eu faço o trajeto Carlos Lacerda, da estrada do Campo Limpo, até a Francisco Morato. Muitos de vocês conhecem esse trajeto. E eu faço esse trajeto de 4 a 5 vezes por semana, para ir para casa e voltar aqui para a igreja. E sabe, irmãos, o que aconteceu? Eu nunca vi algo parecido. A cada 150, 200 metros, tinham árvores caídas em cima de carro, árvores caídas no meio da avenida, e hoje de manhã, vindo para cá, eles ainda estavam fazendo, eles não chegaram nem na metade do trabalho de tirar as árvores do meio da rua. Eles não chegaram nem na metade. Ainda tem muita árvore caída hoje, quase 48 horas depois da ventania de sexta. O cenário que eu vi, eu estava conversando com o pastor Sandro, eu falei, pastor Sandro, o cenário que eu vi é o cenário apocalíptico. É cenário de fim dos tempos. Sabe aquele cenário que você só vê em filme, tipo Eu, Robô? Aquele cenário que você só vê em filmes apocalípticos? É a realidade que a gente está vivendo, irmãos. Então, quando a gente olha para isso, o nosso coração precisa perceber que o movimento de Deus está ganhando forma sobre a terra. A gente precisa nos preocupar com os preparativos finais para a vinda de Jesus, que é o próximo slide. Então veja, quais são os preparativos finais para a vinda de Jesus? Eu aponto 3 aqui nessa manhã, e eu gostaria que você olhasse isso comigo. Primeiro deles, nós temos que ter certeza da nossa identidade. Diga isso comigo, até que Jesus volte, nós precisamos ter certeza da nossa identidade. Onde está a sua identidade? A sua identidade é definida pelos seus influenciadores preferidos? A sua identidade é definida pelo aquilo que você faz no seu trabalho, pelo seu desempenho? É o seu chefe, o seu patrão que fala quem você é? É o seu familiar, a sua esposa ou o seu esposo que define quem você é? São as circunstâncias que definem a sua identidade e o que você faz? Quando eu falo de identidade, eu falo sobre o que nós somos, em essência. E a nossa identidade não vem de fora para dentro. A nossa identidade brota de dentro para fora. A nossa identidade, ela está em Cristo. Ou seja, Jesus diz que antes,
quando éramos pecadores, nós tínhamos uma identidade. Qual era a nossa identidade antes? Nós éramos inimigos de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5 e verso 10. Romanos 5, 10. Porque se nós, sendo o que, gente? Inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O Paulo diz que a nossa identidade, enquanto pecadores, era uma identidade de inimigos de Deus. Pastor, mas eu era bonzinho. Sempre que tinha uma tragédia, eu ajudava as pessoas. Eu sempre distribuí cesta básica. Eu nunca matei e nem roubei ninguém. Eu nunca adulterei. Eu nunca fiz mal para ninguém. Não importa, você era inimigo de Deus. É isso que a Bíblia diz. Nós éramos inimigos de Deus. A nossa identidade era a identidade de inimigos. Por quê, pastor? Porque o pecado trouxe essa condição para nós. O pecado nos condicionou a assumir essa identidade de inimigos de Deus. Então a nossa identidade antes de Cristo era uma identidade de inimigos por ocasião do pecado. O que Paulo está dizendo aqui no versículo 10 é que se Deus fez tanto por nós, nós sendo inimigos, imagine o que Ele está disposto a fazer agora que nós somos amigos de Deus. Acho que você não entendeu isso. Irmão, se Deus fez tanto por você, cuidou, livrou, protegeu, amou, guardou, proveu, enquanto você era inimigo, imagine agora que você é amigo de Deus. A Bíblia diz que nós somos amigos de Deus por causa da obra de Cristo. Jesus não quis chamar os discípulos de servos. Ele disse: eu vos chamo de amigos. Porque os discípulos já estavam numa condição de reconciliados com Deus. Os discípulos não eram mais inimigos, eram amigos. Então, se Deus faz tanto por gente que é inimiga dele, imagina o que Ele está disposto a fazer por nós, gente. Já parou para pensar nisso? Imagine o que Deus está disposto a fazer por nós, que somos reconciliados nele através de Cristo. Então a nossa identidade é uma identidade de filhos amados de Deus. João capítulo 1, versículo 12, vai dizer que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. João 1, versículo 12, diz que nós recebemos o poder. Que poder é esse? O poder da filiação, o poder da adoção, o poder de nos transformar em filhos de Deus. Mas esse mesmo versículo, no versículo anterior, verso 11, diz que alguns rejeitaram isso. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Houve gente que rejeitou essa verdade, mas teve gente que aceitou e abraçou essa verdade. Esses que abraçaram foram feitos filhos de Deus, ou seja, eles experimentaram um novo nascimento. Eles experimentaram uma nova vida. É esse novo nascimento que gera a transformação de vida que nós tanto necessitamos. Essa experiência que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. É esse nível de experiência que promove a transformação ou as transformações que a gente tanto necessita. Precisamos nascer de Deus. O primeiro nascimento fez com que a gente fosse pecador e nos constituiu como inimigos de Deus. O segundo e o novo nascimento determinou que a gente fosse filhos de Deus, amados por Deus e santos de Deus. Há uma diferença aqui. Por que há essa diferença? Porque o primeiro nascimento, a gente se identificou com Adão. O segundo nascimento,
nós nos identificamos com o segundo Adão, que é Jesus. Então, no primeiro nascimento, nós recebemos uma carga, uma herança pecaminosa de Adão. Mas no segundo nascimento, nós recebemos uma herança santa, uma herança redentora, uma herança abençoadora que veio de Cristo Jesus. Então há uma diferença aqui que a gente precisa entender muito bem, e isso diz respeito à nossa identidade. Irmãos, uma igreja que se prepara para a vinda de Jesus precisa saber quem ela é. Você precisa saber quem você é. Porque se você não souber quem você é, os outros vão o tempo inteiro tentar dar pitaco na sua vida. Você vai ficar o tempo inteiro ouvindo gente dizendo: faça isso, faça aquilo, haja assim, reaja assim. Ou nós temos a nossa identidade firmada em Cristo, ou viveremos refém da opinião alheia, da opinião pública. Então, um dos preparativos finais para a vinda de Jesus é nós termos certeza da nossa identidade. Posso ouvir um amém por isso? Em segundo lugar, o segundo preparativo, que eu considero que é um dos preparativos finais para a volta de Jesus, é a prática do amor. Ouça isso, o fundamento do amor representa que nós, primeiro, fomos amados por Deus. Quem é amado por Deus pode amar a Deus como retribuição e pode amar o próximo como a si mesmo. Os 2 mandamentos, amar o Senhor com toda a força e entendimento, com toda a sua alma, e amar o próximo como a si mesmo, depende de um primeiro mandamento. E qual é esse primeiro mandamento, irmãos? É a gente saber que nós somos amados por Deus. Só pode amar a Deus quem primeiro foi amado. Lembra que o apóstolo João disse: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você não ama a Deus se você não tem convicção de que você é amado. Você não ama o próximo se você não tem convicção do tamanho do amor de um Deus grandioso por você. Perceba, é uma relação de causa e efeito. Eu primeiro recebo o amor de Deus, depois eu amo Ele, depois eu amo o próximo. Primeiro eu recebo o amor de Deus. E qual o problema de muitos de nós? Muitos de nós temos uma dificuldade de entender o quanto nós somos amados. Parece que a gente tem uma rejeição a isso. Parece que as nossas experiências traumáticas, de dores, de abandono, de rejeição, por parte dos nossos pais, por parte de quem a gente amou, por parte de quem nos decepcionou, parece que essas experiências estão definindo o amor que Deus tem por nós. Muitos de nós não somos convictos que Deus nos ama. E por quê? Porque as nossas experiências frustradas de amor aqui na terra faz a gente duvidar do amor de Deus por nós. Faz a gente questionar. Faz a gente desconfiar. Muitos de nós estamos desconfiando do amor de Deus. E eu só consigo amar o próximo se eu primeiro amei o Senhor de todo o meu coração. E eu só posso amar Ele se eu primeiro tenho convicção, certeza de que esse amor me alcançou. A prática do amor é um recurso que determina a nossa preparação para a volta de Jesus. Jesus vem buscar uma igreja amorosa. Você diz amém? Jesus não vem buscar uma igreja carrancuda, irmão. Jesus não vem buscar uma igreja que odeia e tem sentimento de vingança. Jesus não vem buscar uma igreja que quer que a outra pessoa colha o mal e fica ali desejando aquilo com muita força. Não, Jesus vem buscar uma igreja amorosa, que ama. Olha o que diz 1 João capítulo 4, do versículo 15 a 17. Diz o texto:
Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está. 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem dado. Deus é amor. E quem está em amor, está em quem? E Deus está nele. Versículo 17, por favor, leia. 1, 2, 3. O apóstolo João diz no versículo 17 que nós precisamos ter confiança no dia do juízo. Que dia é esse? É o dia do nosso encontro com o Senhor. A gente tem que estar revestido de confiança. E o que desenvolve essa confiança em nós? O aperfeiçoamento do amor. Porque eu sei que sou amado, porque eu sei que eu amo Ele, porque eu sei que eu estou me esforçando para amar o próximo, o meu amor está sendo aperfeiçoado. E à medida que o amor é aperfeiçoado, eu tenho confiança para o dia do meu encontro com Jesus. É muito comum a gente conversar com cristãos que acham que tudo que eles fazem já perdeu a salvação. Alguém fechou ele estava dirigindo e de repente fechou, e aí ele ficou bravo, buzinou, ai meu Deus, perdi a salvação, tenho que me arrepender. Alguém te irritou ao extremo, e nessa irritação ao extremo, você reagiu e deu uma resposta atravessada para a pessoa, aí você fala, ai meu Deus, eu já perdi a salvação, tenho que me arrepender. Como se a salvação fosse perdida com qualquer coisa. Ao passo, do outro lado, tem gente que usa a graça de Deus como justificativa para continuar errando e pecando intencionalmente. E isso não é conhecer a graça de Deus. Então, o apóstolo João está dizendo, nós precisamos confessar que Jesus é o Filho de Deus, nós precisamos conhecer o amor que Deus tem dado para nós, derramado em nós. Nós precisamos entender que quem está em amor está em Deus e Deus está nele. E esse amor está sendo aperfeiçoado. Essa é a opinião do apóstolo João. Agora, veja comigo Filipenses capítulo 1, e eu quero te mostrar a opinião de Paulo sobre isso. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 1 e versículo 9 de Filipenses. E peço isto, que o vosso amor faça o que, gente? Aumente cada vez mais em ciência e em todo conhecimento. Versículo 10. Para que aproveis as coisas que são, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até que dia? O dia do nosso encontro com o Senhor Jesus. Paulo está dizendo, até que Jesus volte, igreja, o nosso amor precisa aumentar. Até que Jesus volte, igreja, com amor aumentado, a gente vai identificar e aprovar aquilo que é excelente. Até que Jesus volte, o nosso amor se desenvolva, a gente vai ser sincero e não teremos escândalos, não seremos motivos de escândalos até que Jesus volte. Há uma certeza em Paulo que o amor desenvolvido é um dos preparativos para o encontro com Jesus. Eu repito isso, Jesus vem buscar uma igreja amorosa. Se você não ama, se preocupe com isso rapidamente, mas muito rápido. Se você tem dificuldade de amar, se você é alguém que coloca um monte de obstáculo para amar a Deus e amar as pessoas, se você é alguém que quer tudo explicadinho para poder amar, tudo bem resolvidinho, tudo bem encaminhadinho para poder amar, eu te digo, você está com sério problema, porque Jesus vem buscar uma igreja amorosa. Nós precisamos amar. Amar é uma decisão. Amar não é condicionado ao que as pessoas nos fazem ou deixam de fazer. Amar
é uma decisão. E quem quer se encontrar com Jesus precisa se preocupar com isso. É um dos preparativos que te preparam para a volta dele, meu irmão. 1 Tessalonicenses 3, olha o que diz o versículo 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em quem, gente? Em amor. Uns para com os outros e para com todos. Eu não posso dizer assim, eu amo mais o Cláudio e a Jasmin porque eles fazem parte da minha casa de paz. Eu amo mais o Kelo e a Andréia porque eles fazem parte da minha casa de paz. Olha como eu os amo. E aí eu olho para vocês e trato vocês com desdém? Trato vocês como segunda categoria? Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? O Paulo está dizendo, igreja de Jesus, o amor de vocês precisa crescer. Vocês precisam ser maduros no amor. Vocês precisam parar de ser infantis no amor. Vocês precisam crescer em amor uns para com os outros e para com todos. Para com todos. O que o amor está sendo projetado aqui, segundo Paulo, é que o amor ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa ser aumentado. O problema de Tessalônica, essa igreja aqui que Paulo escreve, não é que eles não tinham amor. É que Paulo está dizendo assim, vocês têm espaço para o amor ser desenvolvido entre vocês. Se Jesus olhasse aqui, irmão, para nós, a CBN, ele ia encontrar uma igreja amorosa. Nós somos um povo amoroso. Nós somos um povo que ama Jesus, que ama as pessoas, que cuida e serve da nossa comunidade. Mas o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte, há espaço para vocês amarem cada vez mais. Ah, pastor, mas eu já sirvo num projeto social, eu já dou cesta básica. Ah, pastor, eu já recebo uma casa de paz na minha casa. Tá bom, mas tem espaço para mais. Ele quer que você ame no seu ambiente de trabalho. Ele quer que você ame no seu ambiente de estudo. Ele quer que você ame aquele vizinho problemático que tira a sua paz. Ele quer que você ame. Jesus falou que a gente precisa amar até os nossos inimigos, irmãos. Até os nossos inimigos. Olha o que diz João 13, e verso 35. Com isso, todos conhecerão que vocês são o quê? Com isso o quê? Se vos uns aos outros. Jesus está dizendo aqui que o maior atrativo de pessoas para a igreja, sabe qual é? Não é o nosso evangelismo. Não é a quantidade de milagres que acontece aqui. Não é a quantidade de pessoas que a gente atende. A maior atração das pessoas até Ele é a nossa atmosfera de amor. É o nosso ambiente amoroso, acolhedor. Jesus disse, as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O ambiente onde há amor, irmãos, é um ambiente extraordinário. É um ambiente de poder. É um ambiente de cura, de restauração, de vida, de paz. É um ambiente leve. É um ambiente que as pessoas querem entrar e não querem nunca mais sair. Esse é um ambiente amoroso que Jesus falou que os discípulos têm que ter. Por quê? Porque a prática do amor é um dos preparativos fundamentais para o nosso encontro com Ele. Jesus vem buscar uma igreja amorosa. Você diz amém para isso? Terceiro lugar, um outro preparativo para a volta de Jesus e um dos preparativos finais mais importantes é a prática do temor. O que é o temor? O temor é um sentimento de respeito, de reverência e de submissão a Deus. Quando alguém diz assim, eu temo a Deus,
essa pessoa precisa demonstrar com sua atitude que ela é submissa, que ela tem profundo respeito e que ela é reverente a Deus. Ter atitudes de santidade e pureza, ser fiel a Deus, adorar exclusivamente a Deus, odiar, aborrecer o mal, viver uma vida de sabedoria e de fé em Deus são atitudes de quem tem temor. A pessoa que tem temor, irmãos, ela fica com receio de ofender a Deus. Tem muita gente que não peca, presta atenção nisso, porque as pessoas têm medo da consequência do pecado. Ai meu Deus, se eu pecar, vou ter consequência, porque o salário do pecado é o quê? Morte. Então a pessoa fica em pânico com a consequência. Mas há um segundo grupo de filhos de Deus, que eles não querem pecar, porque eles não querem ofender o Senhor. Eu não quero ofender o meu pai. Eu não quero entristecer o Espírito Santo que está em mim. Eu não quero extinguir, apagar a voz do Espírito que está presente na minha vida. A gente não peca, não é por medo da consequência do pecado. A gente não peca, pessoas que temem a Deus não pecam porque não querem desonrá-lo, porque não querem maltratá-lo, porque não querem ver ele distante da gente. É isso que é temor. Temor é essa atitude, essa convicção, essa consciência de que o Espírito Santo está em mim e eu não posso viver sem ele. O mesmo Deus que é bondoso, misericordioso, amoroso, cheio de graça, é um Deus que também é fogo consumidor. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 12. Hebreus 12, 28. Acompanhe comigo. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos o que, gente? Retém a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Sirvamos a Deus de maneira agradável. Com o quê? Reverência e piedade. Versículo 29, por favor, leia. 1, 2, 3. Diga para a pessoa que está do seu lado: o seu Deus, o meu Deus, é amoroso, misericordioso, cheio de graça, mas ele também é fogo que consome. Eu não posso falar sobre a graça, a misericórdia, o amor, a bondade, sem desprezar que Deus é santo. Deus é terrivelmente temido sobre a terra. Que Deus é fogo que consome. Essa característica da bondade, misericórdia e graça de Deus, ela não funciona separada desta, que é a santidade, o zelo, o fogo que consome. Uma coisa está associada à outra. E aonde é que a gente começa a perder o temor? Eu te digo agora. A gente começa a perder o temor quando a gente supervaloriza esse lado de cá, ó. Ai, Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Deus é tão bom comigo. E aí eu deixo de enfatizar a santidade, a pureza, o fogo que consome, que é o nosso Deus. Uma coisa tem que estar junto com a outra. Uma coisa está associada à outra. As duas caminham juntos, paralelo, e elas vão se encontrando, paralelo e vão se encontrando. E isso é o nosso Deus. Esses são os atributos do nosso Deus. Um Deus que também é fogo que consome. Em contraste com a instabilidade que a gente acha no mundo, que a gente acha ao nosso redor, o reino de Jesus, segundo a palavra, é um reino inabalável. A gente recebeu um reino que não se abala. Um reino que não pode ser alterado, que não pode ser modificado. Tem muita gente que está pensando o evangelho de forma muito errada, irmãos. Tem muita gente achando que a graça de Deus é licença para pecar.
para viver desrespeitando Deus, para viver ofendendo Deus. E eu quero dizer a essas pessoas: vocês estão redondamente equivocados. A graça de Deus não é licença para pecar. A graça de Deus não é justificativa para tentar justificar a natureza pecaminosa do homem. A graça de Deus, se nós pensamos por essa forma, nós não conhecemos a graça. A gente não sabe o que é a graça. Na verdade, quando alguém tem a graça de Deus na sua vida, essa pessoa tem reverência e temor. É uma pessoa reverente. É uma pessoa que teme a Deus. É uma pessoa que sabe que Ele é fogo e fogo que consome. Ele é fogo e fogo que consome. Se no Antigo Testamento, o escritor aos Hebreus fala isso, com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas alguém já era punido, quanto mais no Novo Testamento, que a grande testemunha é o sangue do Cordeiro que foi imolado na cruz pelos seus e pelos meus pecados. O sangue de Jesus, irmãos, que salva, liberta e cura, transforma, é o mesmo sangue que infelizmente vai sentenciar muita gente ao inferno, porque receberam a graça de maneira irresponsável, porque foram irreverentes, porque não tiveram temor. E o sangue de Jesus derramado na cruz vai ser a testemunha disso. Que muita gente viveu de maneira irresponsável, displicente. Então a graça, na verdade, desenvolve em nós reverência e temor. Aqueles que pensam que a graça é licença para pecar, não conhecem o que é a graça de Deus. Não sabem o que é isso. Então a minha pergunta nessa manhã, para a gente caminhar para o final, é: como você está se preparando para a volta de Jesus? A igreja entrou numa nova estação, irmãos, e essa nova estação foi liberado os preparativos finais da igreja para a volta de Jesus. Nós estamos nos últimos preparativos. Quem aqui já foi no casamento? Ah, meu Deus do céu, o povo não casa não. Quem aqui já foi no casamento? Ô glória! Agora vai diminuir a quantidade de mãos, quer ver? Quantos aqui já viram uma noiva sendo preparada e arrumada? A noiva coloca o vestido, de repente aparecem as figuras, maquiadores, cabeleireiro, e aí começam a preparar a maquiagem da noiva, começa a arrumar, ajeitar o cabelo, fazer a escova, dar os últimos retoques. E aí quando falta mais ou menos poucos minutos para o casamento, a maquiagem vem de novo, dá os últimos retoques, a cabeleireira vem de novo, dá os últimos retoques, porque a noiva já está prestes a ir para o altar se casar. Ei, irmão, a igreja está nos últimos retoques aqui na terra. Nós estamos nos últimos retoques. A gente já está de vestido, a gente já está com o cabelo arrumado, a gente já está com a maquiagem feita, mas agora é só os últimos retoques. Você precisa se preparar. Você precisa se preparar. Eu termino dizendo, aliás, fazendo uma pergunta: você está pronto para o seu encontro com Jesus? Você está permitindo o Espírito Santo te dar os últimos retoques aí? Ou quando o Espírito Santo se aproxima de você, você empurra ele para o lado e diz: eu sei o que eu faço. Você está permitindo o Espírito Santo te dar os últimos retoques? Irmão, os sinais estão aí. Eu não preciso me aprofundar aqui em muitas coisas. Os sinais estão para qualquer lado que a gente olha.
A noiva está nos seus últimos retoques. O Espírito Santo está nos preparando. E a pergunta que eu te faço também é: o seu nome está escrito no livro da vida? Apocalipse 20, versículo 15, a palavra diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pode deixar nos slides, Jaque. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Irmãos, às vezes os nossos nomes estão em tantos livros. Eu já tive a oportunidade de fazer apresentação, prefácio de livros. E tem alguns livros rodando por aí, eu não gosto de falar sobre isso, mas tem alguns livros rodando, que lá está o meu nome, que eu prefaciei, que eu comentei. Às vezes os nossos nomes estão em tantos livros, está na boca das pessoas. Às vezes o seu nome está na boca dos seus amigos, está na boca dos seus seguidores nas redes sociais. A família não tira o seu nome da boca. A pergunta que eu te faço é: o seu nome está na boca de Jesus? O seu nome está no livro da vida? Ou não? Ou não? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A realidade desse dia, do nosso encontro com Jesus, deve ser tão convincente, irmãos, tão convincente, para nos despertar e vivermos um estilo de vida de compromisso com Ele. Se hoje, até hoje, você viveu um estilo de vida vacilante, se você viveu um estilo de vida achando que você pode escolher quem você quer amar, se você viveu um estilo de vida com dúvidas sobre a sua identidade, se você viveu um estilo de vida irreverente, não sendo reverente a Deus, eu te convido nessa manhã a fazer um acerto de contas com Jesus, a fazer uma renovação de aliança e dizer para Ele: Senhor Jesus, eu vou permitir o Espírito Santo me dar os últimos retoques, porque em breve eu vou te encontrar. Permita isso. Seja um crente reverente, seja um crente de identidade, de posicionamento, de atitude. Seja um crente que ama, independente do que as pessoas fazem por você, porque o amor é um aperfeiçoamento para a gente se encontrar com Jesus. Se coloca de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Jesus, nós cremos no teu retorno. Jesus, nós cremos no teu regresso. Jesus, nós cremos nos sinais que estão se cumprindo na sociedade brasileira, na sociedade mundial, na sociedade, nas famílias, nas escolas, no ambiente de trabalho. Nós vemos os sinais se cumprindo. Jesus, nós cremos. O Senhor é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. O Senhor veio retirar os nossos pecados. O Senhor veio perdoar os nossos pecados. E nós queremos nessa manhã nos arrepender. Nos arrepender, Senhor, por sermos negligentes, por sermos imprudentes, como aquelas 5 virgens que não carregavam azeite nas suas botijas. Nós nos arrependemos nesta manhã. Nós pedimos, Senhor, perdoa-nos, sara-nos, remove a nossa culpa, remove o peso da condenação. E por favor, Espírito Santo, enche as nossas botijas,
para que estejamos preparados. Oh Espírito Santo, nós aceitamos os últimos retoques. Nós estamos nos últimos retoques. Ei, nós estamos nos últimos retoques e aceitamos. Espírito Santo, nos prepara nessa última hora da igreja. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Querida igreja, levante as suas mãos, adore ao Senhor. Levante as suas mãos e declare a Jesus o teu amor por Ele. Declare para Jesus o quanto você aguarda o regresso